Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais um projeto do Senhor na nossa vida, o projeto Casa Firme, que nós temos o prazer, o privilégio, que nós temos a boa atitude de estarmos aqui, de iniciarmos, meu Deus, de fazermos parte disso. Quantas coisas inúteis, dispensáveis, que nós fizemos parte. Quando demos ouvidos a pessoas, quando entramos, quando participamos, quando fizemos, quando permitimos que fizessem conosco, e hoje estamos aqui, meu Deus, fazendo parte de algo que começa, que parte, meu Deus, do coração do Senhor. Esse projeto que é para nós, para nossa família. É como nós acabamos, meu Deus, de louvar e de declarar que a minha família e os meus filhos, que a minha vida, que todos, meu Deus, estejam na Tua presença, que nós tenhamos, meu Deus, o melhor lugar da nossa vida no Teu altar, buscando o Senhor, fazendo a Tua vontade, dando, meu Deus, ao Senhor condições, do Senhor, meu Pai, se agradar de nós, do Senhor nos abençoar. Venha ao nosso encontro, Senhor. Eu peço que o Senhor perdoe os pecados que nós cometemos, os erros, as falhas, cada passo que nós demos que não foi no Espírito, mesmo tendo, meu Pai, essa instrução e orientação do Senhor, mas cada um que foi na carne, que não foi, meu Deus, segundo a Tua vontade, eu peço que o Senhor agora nos perdoe, que o Senhor venha passar com o Teu sangue sobre cada um de nós, derrama sobre a nossa vida, do Teu poder agora, derrama sobre nós, meu Deus, da Tua glória, da Tua unção, que não vivamos, meu Deus, mais em vergonha, em humilhação, meu Deus, em lugares baixos, mas que vivamos, meu Deus, de glória em glória, que os lugares mentais, emocionais, espirituais, que os lugares palpáveis, tangíveis, visíveis em que estejamos sejam lugares de glória. Lugares, meu Deus, que o Senhor preparou, que o Senhor separou, que o Senhor, meu Deus, disse que a Tua voz venha primeiro que a nossa. Eu peço, nos ensina, meu Deus, a contar os nossos dias. Se estamos perdendo tempo, se estamos desperdiçando, meu Deus, o nosso tempo, ensina-nos a contar os nossos dias, de forma que alcancemos um coração sábio, porque uma pessoa que não sabe viver os seus dias, ela é tola, e nós não queremos mais viver de forma tola, mas queremos aproveitar cada oportunidade ao máximo. Eu peço que o Senhor use, meu Deus, esse projeto Casa Firme para abençoar, para levantar famílias, para estruturar famílias. Abençoa, meu Deus, cada um, abençoa cada homem que está agora parado, ouvindo a Tua palavra, que tem essa, agora, meu Deus, essa atitude reverencial de ouvir a Tua palavra, de fazer a Tua vontade, de dar ao Senhor, meu Deus, condições. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor derrame, meu Deus, do Teu poder, que o Senhor faça a obra, que o Senhor venha agora, meu Deus, assim como cada um investe no Senhor, que o Senhor venha investir em cada um, que o Senhor, meu Deus, abençoe todas as nossas 25 horas, que cada momento de clamor, de intercessão, de busca, de adoração, de declarações poderosas, que cada palavra, meu Deus, que for dita nesse altar, que o Senhor converta, transforme em respostas de orações, em curas, em quebrantamento, meu Deus, de corações, que o Senhor venha trocar corações de pedra e colocar no lugar deles corações de carne, que o Senhor venha, meu Deus, levantar pessoas que estão caídas, que o Senhor venha, meu Pai, mudar a visão daqueles que estavam cegos e que estão, meu Deus, agora pedindo, clamando, orando como Bartimeu: Senhor, eu quero ver, Senhor.
que aquilo que eu não tenho visto, que o Senhor me ajude a ver, que o Senhor me leve a ver, que o Senhor, meu Pai, condicione a minha visão para aquilo que não está sendo visto. Me ajuda e ajuda cada um de nós, meu Pai, que estamos aqui agora, ouvindo o Senhor, buscando o Senhor. Eu peço o Teu poder, eu peço a Tua unção, eu peço que o Senhor nos ensine sobre mansidão e humildade, porque ninguém, como o Senhor, pode nos ensinar sobre isso. Obrigado por esse dia, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, obrigado por estarmos aqui, porque assim o Senhor, meu Pai, aprova e assim o Senhor abençoa. Eu entrego agora esse culto, eu entrego todo esse projeto Casa Firme nas Tuas mãos, para que o Senhor, meu Pai, use como instrumento Teu, para operar e abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga: a unção de Josué está sobre mim. Diga: eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Primeiro, eu quero ler um versículo contando hoje, nós estamos nos últimos 70 dias do ano. Amém? Os últimos 70 dias desse ano. Que você pode pegar, e assim, eu não vou nem dizer, por exemplo, não cabe para mim essa palavra, mas sabe quando você está no embalo, que você não quer perder nenhuma oportunidade? Esse é um versículo aqui, que todos os dias agora, eu convido você a começar o seu dia declarando esse versículo, que é o versículo que nós começamos a semana. Salmo 31, 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Digo: os meus tempos estão nas tuas mãos. É mais fácil decorar até do que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É ou não é? Você já decorou ou não? Como é que então fala? Meus tempos estão... Os meus tempos estão nas tuas mãos. Desde domingo retrasado, não esse último, passado, que foi essa palavra, mas domingo retrasado, o Senhor abriu um portal para quem crê. Você já pensou o que era uma pessoa que, por exemplo, na época dessa palavra, tinha a minha idade. Eu tenho 41. E a pessoa tinha nascido numa casa desajustada, filha de um pai irresponsável, inconsequente, de uma mulher tola, que não lutou, que não obedeceu a Deus, que não pagou preços, e estava na escravidão. Quer dizer, a pessoa, 41 anos, já nasceu nessa condição. Escrava, não tinha propriedades, não tinha liberdade, não trabalhava para si, sabe? Já estava assim com filhos, numa condição de escravidão, porque nasceu filhos de pessoas que não tinham uma boa cabeça, que não tinham inteligência, que não tinham sabedoria. Por quê? Sabedoria começa em temer a Deus. Então, meu pai não obedeceu a Deus, minha mãe não obedeceu a Deus, então eu não fui ensinado a obedecer a Deus, nasci numa condição escrava, perdendo oportunidades, porque as oportunidades eu nem sabia que eram oportunidades, eu não sabia que eu devia fazer algumas coisas, então por isso eu não fazia, então só foi acumulando desobediência, só foi acumulando atitudes irresponsáveis e inconsequentes. De repente eu descubro
que está chegando um tempo que tal dia, agora, o que é meu por direito, que foi entregue para a minha tribo lá atrás, né, as terras que são minhas, o direito de liberdade que a minha família recebeu de Deus, volta para a minha vida. Então, a minha vida muda completamente. Eu deixo de ter autoridades, pessoas, vozes acima de mim, e aí eu ocupo o lugar que é meu. O ano de jubileu, ele literalmente representava tudo isso que eu estou falando. A pessoa, ela mudava de condição só por ser aquele tempo, só por ser aquela data. Por quê? Porque Deus determinou assim. Então, para o povo de Israel, a cada 50 anos, isso acontecia. Está entendendo? Eu acredito que Deus abriu esse portal para nós. Que Deus estabeleceu um tempo. E assim, não estou falando de uma questão do ano, eu estou falando de uma questão de tempo da vida. Sabe, uma segunda chance, um tempo novo, um tempo que Deus, eu usei a expressão, que o jubileu foi um tempo que Deus zerou. Deus zerou. Eu não tenho esse poder de zerar, tenho, mas Deus tem. E olha que bênção, Deus zerou e eu não tenho aquela cabeça nova, eu tenho uma cabeça com bastante conhecimento, uma cabeça, eu que falo uma mente, um coração com bastante já entendimento, coisa que se eu fosse mais novo, coisa que se eu tivesse em outro tempo da minha vida eu não teria. E o Senhor fez esse tempo, então agora, os meus tempos estão nas tuas mãos. Nós estamos nos últimos 70 dias do ano. E eu convido você a dar um jeito. Sabe aquelas palavras que você vem ouvindo? Leia a Bíblia. Separa um tempo para você adorar. Esteja na igreja. Começa a fazer algo pelo seu corpo que você vem adiando, e não faz. Começa hoje. Mas eu não me preparei. Se prepara agora, coloca na tua cabeça. Eu vou tirar aquilo que eu sei que está me roubando da minha vida, da minha energia. Tem coisas que eu como e me faz mal na hora. É ou não é? Tem coisas que você percebe que você come, logo em seguida, você tem incômodo no estômago, você perde energia logo em seguida. Você está percebendo que ultimamente você tem engordado mais do que numa velocidade mais rápida. Você vê que às vezes você tem dor de cabeça, você está com dificuldades de se movimentar. Às vezes você tem que pegar a compra que você fez ali, algumas sacolas a mais. É aquele momento que você sobe um degrau, pega, tira de um lugar do carro, sai de um lugar, vai para o outro assim, já está errado isso aí. Caleb, com 85 anos, subiu uma montanha e foi para a cidade onde tinha o maior gigante, e quando foi colocado para ele aquela hipótese, ele não hesitou. Então, para você que falaria assim, não, mas eu já tenho tantos anos, eu não tenho mais 20, eu não tenho mais 30, não interessa. Você tem que tomar posse agora de tudo que Deus está dando a você. Se o tempo é novo, o que nós devemos viver são coisas novas. Aqui em Tiago, a Bíblia diz assim, no capítulo 2, no versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Chega de ser aquele homem que escuta. Ah, mas já não é uma grande coisa escutar? Já foi. Já foi. Alguns de nós que éramos ignorantes, irredutíveis, teimosos, o fato de ouvirmos a palavra já era grande coisa para nossa esposa, para nossa mãe, para a irmã, para uma pessoa da nossa família. Sabe aquela coisa de comemorar? Ai, que bênção! Ai, foi para a igreja. Ah, ouviu a palavra. Só que a Bíblia diz que a gente vive de glória em... Não é de uma glória. Ah, esse tempo foi bom, esse tempo foi legal, esse tempo... Uma coisa que nós temos de mudar. Os homens que eu conheci, há tempo isso, há tempo. Os homens que eu conheci, que se converteram, que aquela história que a gente sempre vê se repetindo, que eles se converteram, eles estavam atrasados na fé. Sabe, uma mãe que orou por eles, uma esposa que orou por eles, uma irmã que orou por eles, e aí eles vieram, se renderam e passaram a escutar a palavra. Primeiro a gente escuta, principalmente os mais ignorantes, como eu mesmo já fui, tantos já foram. Só de ouvir eu lembro, e a gente vê muito isso na igreja acontecendo, de aquele familiar, aquele parente, né, de algum homem, comemorar da pessoa estar na igreja. Ai, que bênção, agora pelo menos está na igreja. Ah, está ouvindo a palavra. Olha, me acompanha, vai comigo. Olha, está lá assistindo o culto dos homens. Ó, está indo nos 300 valentes. Legal. Só que isso já foi. Os homens que eu conheci, que se converteram e que continuaram numa condição abaixo, numa condição aquém, na vida espiritual, na sua família, a família toda estagnou. O que significa isso? Sabe, a pessoa no começo foi e teve uma atitude e vamos, de repente consegue uma vitória financeira, paga uma dívida, consegue um emprego, Deus abre uma porta, mas aí o Senhor está dando caminho para esse homem, Deus está mostrando o lado esquerdo da pista para o homem. O que a gente faz no lado esquerdo? Olha o nome. O que a gente faz no lado esquerdo? Você dá sinal de luz e
acelera e ultrapassa. Nós aqui estamos chamados, Deus está dizendo assim, ó, dá seta para a esquerda aí, dá seta para a esquerda aí. Para que lado que é a esquerda, gente? Para cima ou para baixo? Hã? Que lado que é a esquerda aí da seta? Para baixo. Dá seta para baixo aí, ó. Está na hora de homens ocuparem o lugar que Deus os chamou para ocuparem. Ter mais obras. E eu não digo em quantidade, mas sabe aquela coisa, eu vou assumir o lugar que Deus me deu. Por que que o mundo está derretendo? Por que que o mundo está na condição que ele está? Porque os homens não têm ocupado o lugar deles, a começar pelos homens da igreja. Os homens estão passivos, eles estão acomodados. Quantos homens que tem uma mulher que ora e ele não ora, que tem uma mulher que cultua a Deus e ele não cultua, que tem uma mulher que adora e ele não adora, que tem uma mulher que busca, pede, recebe discernimento de Deus, visão de Deus, e ele não busca. Sabe aquela história assim, eu descanso na fé da minha mulher. Quem que era estéril? Sara ou Abraão? Sara? Era Sara que era estéril? Sara. Quem que estava na tenda meio-dia, naquele sol quente na entrada da tenda, com 99 anos, esperando pela resposta de Deus, esperando o cumprimento da promessa de Deus? Sara ou Abraão? Quem que ouviu de Deus? Quem que ouviu? Quem que recebeu? Daqui 1 ano, que na época o ano tinha de 9 a 10 meses, daqui 1 ano, Sara vai estar com uma criança nos braços, uma criança no colo. Porque quando passaram os anjos e o Senhor Jesus ali, ele estava ativo, ele estava na posição, ele estava na entrada da casa dele, ele era a postura, ele era o varão, ele era o sacerdote, ele era uma coluna. Qual que é a posição de uma coluna, gente? Um pilar, como é que ele fica? Na vertical, ele está de pé, ele está ativo. E Deus está chamando pessoas. Você pode ter vivido uma vida inteira. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, igual a Abraão. E sabe, quando se falava de oração, de clamor, minha mulher ora. De repente, tua mulher é aquela pessoa que de vez em quando ouve Deus, tem um sonho, tem uma visão, Deus fala com ela na Bíblia, amém. Que continue e cresça. Que continue e cresça, amém. Deus abençoe a vida dela. Mas é hora de você agora assumir o seu lugar. De você ter obras. Obras espirituais. Você se colocar no lugar. Abraão demorou 75 anos para ter relacionamento com Deus. Era tarde para ele? Passei uma vida inteira, aprendi, na verdade, a cultuar ídolos da Babilônia. Meu pai era um fabricante de ídolos. Vivi uma vida acomodada, aceitei até aqui a esterilidade da minha mulher. Vivi dessa forma, é isso aí, é o que tem, não adianta, essa é a minha vida. Não. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu te disser. O Abraão depois foi aquele que orou pelas mulheres estéreis do palácio, onde elas ficaram daquele jeito por conta do rei ter tocado ali na mulher dele. Ou seja, cada direção espiritual que Deus deu ao Abraão, ele absorveu aquilo.
E é isso que Deus está falando, para esse novo tempo que nós estamos iniciando. Tua vida não está mais na mão da tradição do teu pai, da tradição da tua família. A tua vida não está mais ligada àquela região onde você cresceu, nasceu, talvez com aquelas expressões, com aqueles mesmos hábitos. O hábito, sabe, de ficar ali numa televisão, de ver programas, de se encontrar com aqueles mesmos amigos, de repente ir para um reduto, seja um bar, uma academia, de ir para aquele lugar do futebol, de frequentar aquela região onde você tem aquelas mesmas pessoas com aquelas mesmas atitudes. Deus está te chamando, ocupa o seu lugar espiritual. Se prepara para as coisas espirituais. Seja o cabeça. Para de acreditar que não, na minha casa já tem alguém que ora. Eu vou ser a pessoa que ora, que tem um 2, que tem um 3, que tem um 4. Mas eu vou ser a pessoa que ora, a pessoa que intercede, a pessoa que jejua, a pessoa que faz declarações da palavra de Deus dentro da minha casa. Eu vou ser ativo. E eu te convoco a começar esse tempo na sua vida, nesses últimos 70 dias do ano. Não deixando nenhum dia. Sabe, não esperando agora o próximo culto, o próximo trabalho dos homens, a próxima oportunidade. Oportunidade você tem agora, você tem hoje já. De coisas que você sabe, não passar por cima. Essa é uma mudança que ela tem que acontecer imediatamente. Não é a médio, a longo prazo, é agora. O que eu sei, eu não deixo mais. Eu não espero a condição perfeita. Eu faço agora. Então eu vou estabelecer o tempo da minha vida que eu vou buscar a Deus. Nós aqui temos uma praticidade. Nós temos culto todos os dias. Você pode estabelecer, olha, eu vou estar, se você não pode estar às 7, você pode estar às 9, você pode estar às 15, você pode estar às 19h30. Mas sabe aquela coisa? Isso aqui para mim é necessário. Eu vou estar. Porque não há nada melhor que você possa fazer, que você venha fazer, do que estar na casa de Deus. Me desminta. Lembra do Davi? O que Davi disse lá no Salmo 27? Uma coisa peço. O quê? Senhor, me dá a melhor espada para eu vencer os inimigos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Colocar aquela tradução mais antiga, né? A tradução do século retrasado. Se quiser colocar a mais nova, que é a NVI, uma coisa pedi ao Senhor, que é aqui, no final que eu quero, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Deus te ensinou? Faça. E tem coisas que a gente não pode mais só fazer na hora. Esses dias o bispo Fernando fez uma reunião e disse uma coisa, né? Que na vida as pessoas bem-sucedidas, elas aplicam. É verdade. De 100% de sucesso que você tem, 90% do sucesso aconteceu antes do momento que você estava executando. 90% do sucesso não é execução. Diga, é preparação. A preparação, ela está definindo os resultados que a gente tem na vida. Então, como que eu me preparo? A gente tem um caso na Bíblia que ele é bem conhecido e ele fala da condição espiritual e da condição material, que está aqui em Êxodo 17, versículo 8.
sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. José foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Moisés mandou o Josué escolher alguns homens na hora da batalha ou antes da batalha? Moisés já escolheu os seus, que foi Arão e Hur, na hora da batalha ou antes da batalha? Quando ele teve problemas na batalha, ele estava preparado? Ele se preparou. E graças a ele ter se preparado, veja que até para o espiritual, ele se preparou até para o espiritual. Então, você não precisa esperar chegar dezembro. Sabe, dá os últimos 31 dias para Deus. Se prepara agora, já. Começa agora. Começa a construir, começa a edificar, começa a plantar, começa a se colocar na posição. O Moisés não subiu sozinho na montanha. Ele já subiu com Arão e Hur. Por quê? Ele preveu que ele cansaria. Ele preveu que sozinho ele teria maiores dificuldades. Então tem coisa que a gente já pode prever agora. Eu sei que tal dia, por exemplo, eu não vou conseguir estar na igreja em tal horário. Já vou me organizar para estar em outro. Eu sei que se eu deixar, por exemplo, para orar antes de dormir, ou, por exemplo, tem gente que fala, eu vou orar na madrugada, aí a pessoa vai, levanta e dobra o joelho do lado da cama, né? O que acontece? Dorme. Então, vou me organizar para orar num horário. Eu falo, por exemplo, eu para orar de madrugada eu tenho que sair, tenho que andar, né? Tem que ir para outro lugar, num lugar que não tem nenhum conforto. Geralmente um lugar que está frio. Esse lugar aqui é bom para orar. E não no tapete, tem que ser no chão. Porque no tapete é perigoso aqui também. Você tem que dar uma afastada ali, porque é frio, aí vai. E geralmente não é a minha condição, eu prefiro orar em pé de madrugada. Né? Não funciona muito para mim orar de joelho, não. Tem que estar em pé ali, se movimentando. Por quê? Porque, graças a Deus, eu tenho sono. Então, eu durmo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que tem dificuldade de dormir. Já tive, já fui liberto disso. Então, madrugada, deitei, eu vou ter sono. Às vezes, não preciso nem deitar de madrugada. Dependendo da posição, consigo dormir. Então, eu não vou facilitar, né, a negligência. Eu vou criar um meio para manifestar, para executar a área, a parte, a condição, a obra espiritual. Nós não podemos mais ser aqueles homens que a nossa fé limita-se a escutar a palavra, a ouvir a palavra, a estar na igreja. Apesar de que, para alguns, o estar na igreja assiduamente já é um ato de fé, uma obra de fé, é um passo de fé, mas esse não é o único passo de fé que você pode e deve dar. É momento de nós ocuparmos o nosso lugar. Nós estamos num novo tempo, e agora é o tempo de entregarmos a Deus. Eu preciso trabalhar, eu tenho coisas para resolver, eu tenho problemas para resolver, eu tenho tarefas para fazer. Se nós organizamos o nosso tempo, tudo é possível. Mas a gente precisa estabelecer na nossa mente, vai ter esse tempo para Deus. É o que Moisés fez.
Ele preparou a parte física e ele preparou a parte espiritual. Para nós termos sucesso, nós precisamos preparar a nossa parte física e a nossa parte espiritual. É o que eu falei para você, de repente, teu corpo está te exigindo aí, ó. Está exigindo mudanças. Você mudar coisas, mudar hábitos, mudar práticas, mudar exercícios, inserir na tua vida aí, ó. Ah, mas dói, vai fazer, fica dolorido, tal. Por um tempo, a disciplina no momento não é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois ela recompensa aqueles que foram exercitados por ela, não é isso que a Bíblia diz? Então não vai ter nada agradável nesses 10 primeiros dias. Esses dias que a gente tem de outubro, não vai ter nada agradável. Separar aquele tempo para ler a Bíblia, você vai começar a ler a Bíblia, teu celular vai tocar, alguém vai aparecer, vai querer te mostrar um vídeo, você vai ter sono, você vai ver que não é uma coisa fácil, você não está acostumado, habituado. Então, já como Moisés, já cria o ambiente propício. Não pega a Bíblia para ler, vou te dar um conselho. Você que não está acostumado a ler a Bíblia, não tente ler a Bíblia no celular. Porque o celular, na verdade, é uma tela. Imagina que você coloca ali a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, daqui a pouco chega um WhatsApp. O que acontece? Você já é distraído. Pega a Bíblia, não importa qual Bíblia, aquela que você entende melhor, a linguagem que você entende melhor, não importa se é grande, pequena, que tamanho da letra, não, aquela que serve, aquela que atende você, pega a Bíblia. Já estabeleça que lugar que você vai fazer isso. Onde você vai fazer? Você tem que ter um lugar para fazer isso. Você não pode mais fazer isso assim, eu vou levar comigo, a hora que der, não. Qual vai ser a hora? A gente consegue, eu consigo agora, aqui, ó, hoje, eu consigo saber, pelo menos a maior parte do tempo, onde eu vou estar, com quem eu vou estar, quando eu vou estar sozinho, em que contextos, em que lugares eu vou estar em cada hora do dia. É ou não é verdade? É igual Moisés. Vou subir, vou ficar tanto tempo, acredito que eu vou cansar, que vai me doer os braços. Quer dizer, ele já sabia que ele deveria ficar com as mãos erguidas. Então, no momento que cansar, eu já tenho quem segura. O momento que cansar, eu já tenho quem me apoia. Então, se organiza para as coisas espirituais. Estabelece, eu estou dizendo para você, não é exagero, você fazer com Deus o compromisso, eu vou estar esses 70 dias, como Davi, na casa do Senhor. Eu vou estar esses 70 dias na casa do Senhor. Vou vir, estabeleço os horários. Quantas pessoas que precisaram ter um filho no hospital, que precisaram perder algo importante, ter uma doença grave para descobrir o seu lugar espiritual, para buscar Deus, para fazer votos com Deus. Diga, eu estou à frente dessa situação. Eu não preciso que Deus me puxe. Eu ouço, escuto e eu já estou indo. Amém, Senhor? Está entendendo? Não preciso viver o pior para ir correr atrás do prejuízo. Senhor, eis-me aqui, o Senhor quer mais de mim. Eu vou assumir a condição que o Senhor quer de mim. Eu vou dar mais a Deus. Eu vou agir agora com responsabilidade. Eu vou ter o capricho que a minha vida espiritual requer que eu tenha. Eu não vou ser mais o homem que conta, que depende, que folga, que se apoia na minha esposa, na minha mãe ou em alguma pessoa. Eu vou assumir essa posição na minha casa. Eu vou ser o sacerdote do meu lar. Eu vou ter todos os dias palavras propositais que eu vou dizer
dentro da minha casa, que eu vou dizer no meu trabalho, que eu vou dizer sobre o meu casamento, que eu vou dizer para os meus filhos, que eu vou dizer para os meus negócios. Eu vou se colocar no lugar do Ezequiel. Deus está perguntando para cada um de nós homens: poderão viver esses ossos? Que área da tua vida que hoje você vê e fala assim, isso aqui chegou no limite. Isso aqui agora, vamos falar literalmente. No caso de Ezequiel era literal, né? Para nós, graças a Deus, não é. Diga graças a Deus. Você vai entender o que eu vou dizer agora. A gente não tem uma expressão que é nossa, que a gente diz aqui é osso, hein? Para o Ezequiel era literal, era ou não era? Isso aqui, já pensou se o Ezequiel fosse alguns, não os que estão aqui, né? O de ontem ainda, vou dizer, já estou falando pela fé. Se o Ezequiel fosse alguns ontem, e Deus falasse assim, e aí Ezequiel, tem jeito para isso aqui? Alguns iam dizer assim, Senhor, isso aqui é osso. Quer dizer, isso aqui não dá não, isso aqui já deu, não dá mais. Isso aqui já era. Mas aí o Senhor vai te perguntar hoje. Você vai falar igual a Ezequiel. Senhor, tu o sabes. Aí o Senhor está falando o que para cada um de nós? O que o Senhor está falando para cada um de nós? Profetiza. Há um ponto aqui que muito homem tem dificuldade. Romper essa timidez e profetizar. Profetizar. Não é falar como aquilo está, é falar como vai ficar. Não é falar para Deus o teu problema, é falar para o teu problema de Deus. Não foi isso que o Ezequiel fez? Ossos secos. Assim diz o Senhor. Juntem-se, criem nervos, criem carne, recebam pele e agora recebam o Espírito. Não foi assim que aconteceu? Tem homem aqui que se eu perguntasse, chamasse, nunca pegou uma situação para profetizar. Por quê? Vários motivos. Mas o resumo, falta de obras. Obras de fé, obras espirituais. Ou então tinha obras dentro da igreja. Aqui não é para dentro da igreja, você vai ter o momento da igreja, você vai ter o momento que você pediu ao Senhor e vai buscar e vai estar na casa de Deus, mas você vai ter aquele momento que é lá no lugar, o momento de abençoar, o momento de profetizar, o momento lá de executar uma palavra que você ouviu, que Deus está dizendo para você e que agora você está colocando o teu tempo na mão dEle. E é um período. Tem coisas na vida da gente que é um período. Não é para sempre. Mas tem coisas que na vida da gente, pela gente não ter ficado, pela gente não ter dado, pela gente não ter executado por um período, agora nós estamos vivendo o nosso para sempre de forma ruim, negativa. É ou não é verdade? Quantas coisas que quando Deus falou com a gente, se a gente tivesse assumido, pegado, como, por exemplo, um propósito de estar na igreja orando por algo, de pegar ali uma situação e profetizar todos os dias nela, de estar lá batendo naquela porta, de estar fazendo, não, Deus mandou, eu estou fazendo. Teria mudado, teria sido diferente, não teríamos perdido, não teríamos vivido o que vivemos. Mas nós estamos entrando num novo tempo. Não importa quanto tempo você tem, se você é o recém-nascido, não importa se você é o jovem, não importa se você é o homem ali que tem meia idade, não importa se você já é o velho, Deus está zerando o tempo na nossa vida. Está dizendo que nós devemos ter fé com obras. E tem coisa que a grande mudança que você vai ter é agora não esperar e ter de improvisar. Ah, não, chegou a hora agora. Não. Diga, eu me preparo da forma certa. Eu me preparo da forma certa. Então, tem coisas que agora
Você vai se preparar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer assim. Eu não vou mais esperar as coisas. Eu não vou mais esperar orações. Eu não vou mais contar com tais coisas. Eu vou fazer. Eu vou orar. Eu vou estar na casa de Deus. Eu vou profetizar. Eu vou cuidar do meu corpo. Eu não vou esperar chegar numa idade para estar ali travado, atrofiado, enfermo, limitado. Nós precisamos tomar posse dessa unção que havia no Calebe. Sabe essa história aí que você vê cada hora mais gente repetindo? Ei, fulano, você tem que ver, quando chega a tal idade, isso aqui a gente perde, isso aqui a gente não tem, precisa tomar isso, precisa tomar aquilo. O maior remédio que existe está aqui, ó. Está vendo? Está aqui, ó. Você pode tomar o que você achar que pode te ajudar, tem um monte de coisa aí que você pode fazer, que você pode colocar aí dentro do teu corpo, do teu organismo. Mas uma pessoa que ela está ligada em Deus, que a mente dela está cheia da coisa certa. Quantas pessoas tem na igreja que depois de terem se convertido e se voltado para a coisa certa da vida, elas estão melhores, elas estão mais fortes, elas estão mais ativas, elas estão mais velhas na idade, mas elas são mais produtivas, elas são mais energéticas, elas são mais sábias, mais inteligentes, porque elas são mais espirituais. E espiritual não é ser religioso, é ser ativo nas obras de fé. O Calebe, enquanto ele estava lá, junto com os demais israelitas, andando, dando aquelas voltas no deserto, ele não estava fazendo aquilo para morrer. Os demais estavam fazendo aquilo para morrer. Por quê? Por que a gente está aqui? Não tem isso, não tem aquilo. Esse deserto. Não tem isso, não tem melão, não tem melancia, não tem pepino, não tem alho poró, não tem isso, tal. O Calebe não, eu estou chegando. Eu vou viver a minha terra, eu vou viver a promessa de Deus. Eu vou chegar lá, eu vou derrubar gigantes, eu vou entrar na terra prometida, eu vou desfrutar da promessa de Deus. Olha a diferença. Ele estava ali. Quando foi para ele receber a herança dele, ele falou assim: hoje eu estou tão forte como há 45 anos atrás. Quando ele tinha 40, ele tinha uma energia. Quando ele tinha 85, ele tinha a mesma energia. E não é força de expressão. Foi o poder de Deus atuando nele todo aquele tempo, porque ele estava com a mente certa, ele estava na postura certa, ele estava agindo da forma certa. A Bíblia fala que o Moisés, que morreu ali na casa dos 120 anos, Moisés tinha uma visão. A gente vê hoje, né, o povo que vive no celular, vive olhando para a tela. Hoje você vê gente de qualquer idade, todo mundo quase usa óculos, né? Moisés, com 120 anos, ele teve visão dele subir lá na montanha, olhar para a terra de Canaã e ver até os detalhes da terra. Estou falando de visão física. Quem que manteve isso na vida dele? E porque ele tinha um propósito. Ele tinha que enxergar bem. Para que ele visse o cumprimento da palavra de Deus. Esse era o foco dele. Vamos fechar o nosso foco. Não existe foco aberto. Vamos fechar o nosso foco naquilo que realmente importa. Vamos pegar a palavra de Jesus para Marta e Maria. Ô Marta, você está envolvida com muitas coisas, quando na verdade uma coisa importa. Coloque em ordem o teu espiritual. Coloque em ordem. De repente você ouve essa palavra, não sei quanto tempo, uma vida. Talvez isso por um tempo até foi, né, foi inconveniência.
Principalmente quem foi cobrado por alguém, a mãe, um parente, a mulher, a esposa, filhos, tal, faz. Não, esquece agora. Pega Deus. Eu vou ouvir Deus agora. Dessa vez sou eu. Eu vou me ocupar com as coisas espirituais. Eu vou ter o tempo da minha vida que eu vou me ocupar com as coisas espirituais. E aí você vai dizer assim, como eu vou fazer isso? Separa pelo menos o seu dízimo. O dízimo do nosso dia é 2 horas e 24 minutos. Gasta com esse propósito. Tem um tempo que você passa na igreja, já vai te gastar boa parte desse tempo, mas tem um tempo que você deve passar orando, lendo a Bíblia, fazendo declarações, e eu diria, cuidando com o propósito certo do templo do Espírito, que é o seu corpo. Que é um tempo que você vai dedicar a Deus também. Senhor, eu vou cuidar agora da minha saúde. Eu vou fazer algo, eu vou me exercitar, eu vou sair do lugar que eu estou, do sedentarismo, da paradeira, e eu vou investir no bem material, o maior bem material que eu possuo. O maior bem material que eu possuo é o templo do Espírito Santo, que está só eu, para eu administrar. É ou não é verdade? Teu maior bem material não é tua casa, teu apartamento, tua empresa, teu carro, teu celular, teu computador, o dinheiro que você tem na conta. O teu maior bem material é esse aqui, ó. É ou não é? Não tem nada mais caro do que isso. Não tem, porque tem casa que custa, tem apartamento. Tem gente que gasta mais do que a casa, mais do que tem na conta para curar. E não cura. Então você não precisa de cura. Você vai ter saúde. Você vai dar condições a Deus de você ter saúde. E se comprometer agora em dar o dízimo do teu dia para o Senhor. Tirando esse tempo. Eu não tenho esse tempo. Acorda mais cedo. Dorme um pouco mais tarde para separar um período do seu dia e fazer isso. É ter obras de fé. E não adianta chegar na hora, se prepara já se projeta para quando, para como, de que maneira, o que falta hoje que você vai trazer para a tua vida. Eu vou trazer, eu vou organizar isso aqui diferente, está nas minhas mãos. Eu vou colocar força nisso. Eu vou usar meu celular para despertar, eu não vou lembrar, porque às vezes o meu dia é muito corrido, vão aparecendo coisas, problemas, situações, eu lido com gente, eu não fico só num lugar, eu saio, eu me movo, eu ando, tá bom. Então coloca aí para tocar o teu celular, para despertar, é despertador mesmo, igual a gente está ouvindo um aí, ó. Eu creio que tem despertador tocando, porque é para a pessoa lembrar de alguma coisa, é ou não é verdade? Tem gente, tem que lembrar, tem que tomar remédio, tem que lembrar, hoje eu tenho tal coisa, tal reunião. Então você vai usar agora o que você tem de tecnologia que te ajuda, eu vou fazer isso. Esse aqui é o horário que eu vou parar, que eu vou ler a Bíblia, esse aqui é o horário que eu vou buscar Deus, esse aqui é o horário que eu vou fazer uma lista dos assuntos, das pessoas, das situações da minha vida, que uma vida eu falei mal, reclamei, murmurei, agora eu vou abençoar. Vou abençoar minha casa, vou abençoar meu carro, vou abençoar meu casamento, vou abençoar meus pais, vou abençoar os meus filhos. Meus filhos eu abençoo todo dia até eu morrer. Abençoar os filhos, abençoar a empresa, abençoar o negócio. Coloca o nome também, Ministério Mudança de Vida na sua lista aí. Coloca aí o nome da bispa, coloca o meu nome também, tá? Ok? Eu vou abençoar o Anderson também, em nome de Jesus. Não vai te gastar nada aí, 1 segundo, 2 segundos. Nem vai alterar só a meta do dízimo. Põe meu nome também aí, abençoa, em nome de Jesus. Depois, se quiser dar o seu, eu vou abençoar o seu também.
E vamos abençoar. Vou declarar sobre tal área que todo mundo, eu cresci ouvindo, as pessoas da minha casa falando, pesando, eu vou abençoar. Eu estou no jubileu, Deus zerou. Eu acredito muito nesse tempo que nós entramos. E desde o outro domingo eu tenho trabalhado com uma conotação, uma visão de tempo diferente. Eu não estou olhando para a minha idade, eu não estou olhando para algumas coisas que não aconteceram, que não fluíram, que não deram. Eu estou olhando para esse tempo que Deus colocou um marco ali, ó, daqui, ó. Estou estabelecendo isso aqui, daqui para frente. Porque eu creio que Deus, essa não é uma palavra que a gente costuma ouvir. Eu nem lembro. Eu não lembro a última vez que ela foi pregada. Então eu sei que Deus está colocando, porque Deus vê. Deus sabe o que está acontecendo aí fora. Deus sabe como cada um vem sendo atacado, onde vem sendo atacado, como vem sendo atacado. E Deus abriu uma oportunidade para nós. De nós não sermos influenciados e determinados, mas sermos os influenciadores, os geradores. Para nós sairmos na frente, não sermos vagões, mas sermos a locomotiva da nossa própria vida e formarmos seguidores para olharem para nós, para a luz que está na nossa vida, para os resultados que Deus vai gerar por meio das nossas obras de fé e nos acompanharem. E por nossa causa, essas pessoas verem Cristo, verem o poder de Deus, conhecerem a palavra e se renderem ao Senhor também. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados agora. Com a mão no seu coração. Essa oração agora você vai pedir ajuda para Deus. Pedir ajuda para Deus. E a primeira é de não deixar isso para depois. Senhor, me mostra um mapa agora na minha mente de como eu já começo hoje. É você estar estabelecendo aí, ó. E como eu disse, homens ativos, assumindo o seu lugar, sendo cabeça. E você que é mulher, mãe, esposa, que está ouvindo, você vai seguir a palavra, você vai dizer, Senhor, desperta o meu marido que está dormindo, sono espiritual. Que é outra palavra que o Senhor nos deu esses dias. A Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes. Eu agradeço a Deus por cada homem que está ouvindo a palavra, que está tendo a chance, a oportunidade de Deus de ocupar o seu lugar, de não estar mais naquela condição passiva. E não é hoje que você já começa e tudo acontece. É uma construção. É uma construção. Mas a construção é assim, você começa, coloca um tijolo, coloca massa, faz uma fileira de tijolos, depois você vai lá, faz outra, vai indo, daqui a pouco aquilo tem uma altura de 1 metro, daqui a pouco aquilo tem 2 metros, daqui a pouco aquilo está na altura da cobertura. Você não começa já no piso e mora, você começa a construir. E esse é o momento já de ter uma ação espiritual. Senhor, me ajuda. Eu sei, meu Pai, das minhas limitações. Eu sei, meu Deus, de dificuldades. Eu sei que eu me propondo, outras ainda vão aparecer, porque tem coisas que eu nunca fiz. Quando eu decido fazer, o diabo se levanta. Mas a Bíblia mesmo diz que Elias foi homem sujeito às mesmas tentações que nós.
E orou para não chover, e não choveu por 3 anos e meio. E depois voltou a orar para chover, e choveu, e a terra recebeu água para dar o seu fruto. Quer dizer, se Elias, homem como qualquer um de nós, ele teve uma fé para um feito daquele, qualquer homem aqui pode também. Você pode estar esses 70 dias na igreja, você pode orar esses 70 dias, você pode começar a louvar, a cantar, a declarar, a profetizar. Você pode sair hoje daqui e já estabelecer que você vai começar dando uma volta no quarteirão para cuidar do seu corpo e não ser mais aquela pessoa que gasta um dinheiro desnecessário com remédios, que tem que estar no médico a cada quanto tempo, que não consegue pegar um filho no colo, um neto no colo, que não consegue fazer uma atividade mínima. Seja o melhor mordomo que você conhece. Você vai orar agora e vai dizer, e vai falar com Deus: Senhor, eu vou cuidar bem do que está nas minhas mãos. Eu vou cuidar do sacerdócio real que está nas minhas mãos. Eu vou cuidar do meu templo, eu vou cuidar do meu dinheiro, eu vou cuidar da minha família. O Senhor me colocou nos lugares em que eu estou para isso. E eu quero, meu Pai, eu te peça unção para isso. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor venha ungir aqui, meu Pai, cada um, meu Deus, desses homens. Unja, meu Deus, aqui, para o sacerdócio real, para o ministério, meu Deus, que o Senhor tem com cada um, para ser, meu Pai, o pai, o marido, para ser o irmão, para ser esse cabeça, para ser, meu Pai, esse administrador, para ser excelente, para ser, meu Deus, essa figura, essa referência para as pessoas que o Senhor quer que ele seja. Derrama unção, meu Deus. Eu peço unção ao Senhor. Os nossos tempos estão nas tuas mãos, meu Deus. Nós não vamos mais perder tempo com coisas inúteis, com pessoas inúteis, em lugares inúteis, com entretenimento inútil, com posições inúteis. Não vamos mais perder. Eu peço a ajuda do Senhor, sabedoria do Senhor, meu Deus, nos inspira agora, nos dá condições de olharmos, meu Pai, para o nosso tempo como um mapa, que nós vamos, meu Deus, para o destino certo. Não vamos mais perder tempo, porque tempo é vida, e o Senhor está zerando a nossa vida, para não vivermos mais uma condição de destruição, mas de vida, de construção. Que o Senhor nos ajude, porque como o Senhor nos orienta, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Nos ajuda, Senhor. Eu conto, meu Pai, com a tua ajuda, para orarmos, para declararmos, para profetizarmos, para estabelecermos, meu Deus, e efetuarmos o jejum que o Senhor quer que executemos por áreas da nossa vida que requer uma condição espiritual, meu Deus, que vai além daquela que já demos até aqui. A leitura da tua palavra, que vai ter toda a nossa atenção. As obras, meu Deus, intencionais, que nós teremos, que não serão apenas quando estivermos na igreja. E claro, meu Deus, uma coisa eu peço: estar na tua casa. Ajuda cada um, meu Deus, a estar todos os dias na tua casa. Fazerem, meu Deus, fazerem a tua vontade, a darem ao Senhor, meu Deus, condições. Eu declaro bênção, eu declaro, meu Deus, que cada um conte, meu Deus, e viva com a ajuda do Senhor, que faça a sua parte, meu Deus, e saiba que o Senhor o está sustentando, ajudando, inspirando. Eu quebro agora o espírito da preguiça, eu desfaço agora, meu Deus, sentenças e maldições que foram lançadas
de timidez, comodismo, preguiça, amarração, doenças e enfermidades. Eu quebro sentenças, palavras contrárias, eu quebro maldições. E eu declaro, meu Deus, que aqui cada um receba do Senhor inspiração, força e condição. Senhor, nos dá condições agora, para que estejamos começando, meu Deus, e vivendo esse tempo novo que o Senhor tem para nós, para vivermos daqui para frente o melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo da vida do Caleb não foram os primeiros 45 anos, porque desses 45, 40 ele passou no Egito. Ele era jovem, mas ele não estava no lugar certo, ele não fazia a coisa certa, ele não tinha a identidade, ele não tinha, meu Deus, a atitude com Deus que ele devia ter. Foi só quando ele não aguentou mais, quando ele não aguentou mais, que junto com o teu povo ele se voltou para o Senhor e clamou e buscou, e aí o Senhor passou a orientar, a dar, meu Pai, primeiro aquelas pragas para eles saírem do Egito, e então o Senhor começou a dar ordenanças e a falar da promessa, e ele creu, e depois sim ele passou a viver o melhor tempo da vida dele, na obediência, pagando preço, esperando diariamente do Senhor. Alguns aqui ainda não viveram a melhor fase, o melhor tempo da vida. E eu declaro, abra os olhos, meu Deus, para que eles vejam o que não viam. Senhor, quebranta o coração, para que não seja mais esse coração duro. Esse coração, meu Deus, que foi forjado na maldade, na insegurança, na rejeição, na distância, na frieza. Mas que receba o teu amor agora. Que esse coração agora, meu Deus, receba o toque do Espírito Santo. Para estar com o Senhor, para conviver com o Senhor. Que haja um novo nascimento, tal como o Senhor falou com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E se o Senhor está zerando a nossa vida, por que não nascer de novo? Começar uma nova vida, com novos pensamentos, novos hábitos, novas palavras, viver e administrar o nosso tempo de uma outra forma, começando sempre com o Senhor e pelo Senhor. E eu peço a tua ajuda para isso. Sozinhos, meu Deus, não vamos conseguir. Vamos fazer de novo como fizemos outras vezes. Tentamos, iniciamos, paramos, desistimos, retrocedemos. Mas eu oro e peço a ajuda do Senhor. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos oriente, nos norteie. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Eu te agradeço pela palavra. Eu tomo posse do Espírito e declaro, meu Pai, que esse Espírito aqui esteja na vida de cada um. Que cada um, meu Deus, ande, siga em frente com o teu Espírito e que então seja abençoado. E que se torne, meu Deus, uma bênção. Eu abençoo a vida de cada um desses homens. Eu abençoo a vida de cada pessoa aqui. Eu declaro que cada um que ouve, sejam os homens, sejam as mulheres que estão aqui ouvindo pela fé, para que essa palavra chegue, atinja, meu Pai, toque seus maridos, filhos, irmãos, que assim o Senhor venha fazer. Porque aqueles, meu Deus, que têm se levantado na sua casa, têm mudado a sua realidade. E eu declaro que assim, meu Pai, casas, famílias, meu Deus, que lugares, que grupos, sejam mudados a partir dessas lideranças que o Senhor tem levantado. Que o Senhor nos unja. Eu recebo, eu tomo posse da unção que o Senhor derrama, da graça que o Senhor dá, para cada um ocupar o seu lugar, para fazer a sua parte e ser o cooperador que o Senhor espera, para que então o Senhor possa fazer a parte do Senhor, operar milagres, nos colocar no lugar alto e nos fazer, meu Deus, viver a vida que nos prometeu viver. Em nome de Jesus. Amém.